O ano era 2003 e lançava um dos filmes mais icônicos e amados por quem gosta de carro. Ah, essa música. Foi tão marcante que até hoje ela faz parte da minha playlist principal. E um ano depois, em 2004, exatamente 20 anos antes da publicação desse vídeo, eu completava 10 anos. E de aniversário eu ganhei um PlayStation 2 desbloqueado e junto com ele, um jogo que me transformou em um Gearhead. Nessa época eu comprava todos os jogos de corrida possíveis que eu conseguia. Desenhava carros o dia inteiro, tinha pôsteres na parede, colecionava revistas, gastava incríveis 30 minutos para carregar apenas uma imagem na internet de escada. Depois das 9 da noite, é claro. Fotos só de carro, tá? Só de carro. É essa peça aqui que você queria? Pra mim, 2004 marcou o auge da customização de carros. O famoso tuning, que de vez em quando era tuning e na maioria das vezes era... Ô, carro de baiano, é o Brian. Mas entre todos os ícones automotivos daquela época, pra mim havia um que se destacava. O Need for Speed foi um jogo aclamado pela sua playlist marcante, jogabilidade e personalização única. E foi esse jogo que eu finalizei com um carro que até hoje é um sonho. E eu sei que também é um sonho de muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo. O carro foi tão marcante pra mim que um dos meus sonhos era pelo menos ver de perto um Skyline e quem sabe um dia poder andar em um. Bom, esse sonho eu realizei em 2014 e senti o ronco do RB26 acelerando. Foi como se todos aqueles anos jogando, assistindo filmes e sonhando com esse carro tivessem me levado até aquele momento. Mas e agora, como que um carro dos anos 90, anos 2000, vendido quase que exclusivamente no Japão, conseguiu conquistar corações ao redor do mundo, tá sempre presente em várias garagens de colecionadores e entusiastas e ainda conseguir ser um carro indispensável em todos os jogos de corrida até hoje? Se eu fosse resumir ele em uma palavra, seria performance. A Nissan criou a linha Skyline GTR, especialmente o R34, para ir além do que os carros de produção em linha podiam fazer naquela época. Muitos carros dos anos 90 tinham potência, mas o GTR não se tratava apenas de números ou de cavalos. O segredo estava em como ele usava essa potência. Não à toa, GTR significa Gran Turismo Racing. Sabia dessa? Mas o legado do Nissan Skyline é muito mais antigo que isso. Ele começou lá nos anos 50, quando ele era apenas um sedã familiar, e só ganhou o sobrenome GTR em 1969, o primeiro GTR, o lendário Hakusuno. Ele abriu caminho para uma sequência de mitos. Dos mais famosos, o R32, o precursor do apelido Godzilla, lançado em 89, o R33, que veio nascer em 95, e claro, o R34 e o nosso atual GTR. Todos esses carros, junto com todas as máquinas que a Nissan, Honda, Subaru, Mazda, Toyota, Mitsubishi produziam, definem o que foi, na minha opinião, a melhor época dos ícones automotivos japoneses. Mas isso é papo para outro vídeo. Agora, para que você entenda de onde vem toda essa lenda, vamos do começo. Em 1998, eu tinha apenas 4 anos, então eu não lembro de muita coisa. Mas enquanto Larry Page e Sergey Brin lançavam o maior site de buscas da história, a União Europeia se preparava para lançar o euro e lá do outro lado do mundo, na terra do sol nascente, o Japão ainda se recuperava de uma recessão financeira gigantesca. E no meio de tudo isso, um cara chamado Koso Watanabe, mais conhecido como Mr. GTR, e uma equipe de elite da Nissan estavam tirando do forno um dos maiores ícones automotivos de todos os tempos. Mais exatamente em maio de 98, a Nissan lançava o Skyline R34, que veio nas versões HR34, ER34 e a ENR34, tanto na versão coupé e na sedã 4 portas. Além do design, o destaque foi no motor, o RB25DET Neo, que é um 2.5 de 197 cavalos, que trouxe mais eficiência. O RB20E, que muitos esperavam voltar na versão R34, foi descontinuado e deu lugar ao RB20DE,
que voltou na versão Neo, tornando o Skyline R34 GT, a versão com câmbio manual de 5 marchas, 6 cilindros, o mais econômico produzido até então. Algumas dessas versões até foram vendidas oficialmente fora do Japão. Um exemplo é a versão 25 GT Turbo, que foi vendida em Singapura, Hong Kong e Nova Zelândia, entre os anos de 1998 até 2002. Essa versão é mais conhecida como GTT e é usada até hoje como base para conversões em GTR. Bem entre aspas, porque um GTT nunca vai ser um GTR. Mas, quem faz esse tipo de projeto troca o kit de para-choques, fenders, aerofólios e até a interna. Em alguns casos mais hardcore fazem swap de motor e até mesmo conversões mais completas que trocam o diferencial tornando o GTT AWD. O GTT originalmente vinha com tração traseira e 280 cavalos de fábrica. E conseguia entregar, mesmo original, uma experiência incrível por um preço muito mais acessível que um GTR legítimo. Havia também outras versões, como a 25 GT-X, que era exclusivamente sedã, com alguns opcionais, bem entre aspas também, como vidros traseiros escurecidos e uma tela de LCD pop-up. Outra variação é o 25 GT-V, uma versão aspirada com upgrade de freios, rodas 17 de liga leve, e nos anos 2000 o R34 recebeu um facelift com novos para-choques, faróis de xenon, acabamento interior, incluindo volante e câmbio revestido em couro. Essas versões do Skyline não eram apenas alternativas ao GTR, elas ajudaram a popularizar o Skyline mantendo o DNA esportivo, porém oferecendo opções mais acessíveis e práticas para o dia a dia. O R34 tem até um primo feio, digamos assim, que até tem o seu charme. Eu tô falando do Nissan Stagea, um carro que muitos conhecem como Skyline Wagon, mas que tem muito mais em comum com o GTR do que você imagina. O Stagea é um Station Wagon, que em algumas versões vieram com o mesmo motor do Skyline GTT e até em outras versões mais exclusivas com o motor do GTR. E é claro que os amantes de Skyline não perderam tempo. Muitos fizeram swap da frente do carro para a frente do R34. E se você quer saber um pouco mais sobre a história desse carro, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre ele. E confie em mim, ele merece. Mas agora que você já conhece as versões mais civilizadas do R34, é hora da gente mergulhar no que realmente tornou esse carro uma lenda, o Nissan Skyline R34 GTR. その時空気を味方につけるその時私を解き放つ人に翼をスカイライン GTR 誕生車の喜びを日産です。 Muito antes de ser o carro do Brian Connor, o GTR já era um ícone. Lançado em janeiro de 1999, ele chegou ainda mais agressivo que os seus antecessores. Com melhorias de chassis e motor, o famoso RB26D TT 2.6 litros biturbo se manteve, exatamente com o mesmo tamanho das gerações anteriores. Mas agora, embaixo do capô, os dois caracóis vieram roletados, Garrett C100 GT25 e rotor cerâmico, que deixaram o motor ainda mais responsivo e eficiente. Oficialmente, ele tinha apenas 280 cavalos, declarados oficialmente pela Nissan, mas convenhamos, eles faziam isso só por conta de um acordo de cavalheiros que existia entre as montadoras japonesas naquela época. Mas de qualquer forma, o torque subiu, que agora era de 40 kgfm, o que na prática, no mundo real, o Skyline chegava fácil aos 330 cavalos, e com algumas modificações esse número dobrava sem esforço. Mas não era só o motor que fazia o GTR ser especial. O sistema de tração integral, conhecido como ATESA, ETS Pro, foi recalibrado no R34 e distribuía o torque de forma milimétrica entre as rodas, o que deixava o carro ainda mais colado no chão. O R34 também ficou mais compacto e ágil do que o seu irmão R33. Com o entre-eixos reduzido em 55mm e o monobloco 56% mais rígido, dando a ele uma precisão absurda nas curvas. E com a sua distribuição de peso quase que perfeita, 55-45, as rodas aro 18, tala 9, pneu 245-40 deixavam o carro extremamente equilibrado. E claro, para segurar esse canhão, ele também vinha com kit de freios Brembo. E enquanto seus rivais gaidins como o Corvette e o Porsche 911 tinham potência, o GTR oferecia um controle superior. O GTR tem um sistema de direção nas 4 rodas, conhecido como Super HICAS. Esse sistema basicamente ajusta o ângulo das rodas traseiras em alta velocidade, gerando o mínimo de esterço também nas rodas traseiras, garantindo mais estabilidade e agilidade. Com toda essa eletrônica avançada, qualquer um podia sentir o poder desse carro
sem mesmo ser um piloto profissional. Para você ter noção, nos testes em Nürburgring, o R34 deixou muito supercarro para trás. A combinação do motor e a tração nas 4 rodas, junto com toda essa eletrônica de ponta, fez do GTR praticamente invencível na sua época, tanto nas ruas quanto nas pistas. E por isso, mais de 20 anos depois, o GTR ainda é um dos carros mais desejados do planeta. E nas versões Victory Specification, ou melhor, V-Spec, e na versão N1, o GTR ainda ficou mais radical, com upgrades de turbo, escape, aerodinâmica. A versão V-Spec foi feita para uma performance pura, já a versão N1 vem com alívio de peso. Não tem ar-condicionado, nem som, nem limpador traseiro, tudo para redução de peso, para que o Skyline tivesse uma melhor relação peso-potência. E só 45 unidades foram produzidas, todas com o motor N1. E não para por aí, a Nissan também lançou a V-Spec 2, que vinha com capô em fibra de carbono e suspensão mais rígida. E é claro, como já citamos Nürburgring, em 2002 foi lançada a versão NUR, com apenas 1000 unidades no total, que foi feita para celebrar o lendário Inferno Verde, o circuito de Nürburgring, na Alemanha. E a cereja do bolo, a última bolacha do pacote, é a versão Nismo Z-Tune, com apenas 20 unidades e cada uma delas com motor RB28 DETT, com 2.8 litros e seus míseros 500 cavalos. Um verdadeiro Godzilla com esteroides usando uma jetpack. A versão do Skyline que brilhou nas mãos de Brian O'Connor em Mais Velozes Mais Furiosos era nada mais nada menos que um legítimo GTR V-Spec 2 2001, considerado por muitos o mais perfeito da linha. E curiosamente, esse nem era para ser o carro do Brian. E a ideia só surgiu quando Craig Limberman, dono de várias das máquinas e carros que aparecem dentro da franquia, comprou e legalizou um nos Estados Unidos, que segundo ele pagou $78 mil lá em julho de 2001. E o Craig ainda afirma que não gostou nada da pintura do Skyline, que remetia muito aos muscle cars americanos e não fazia sentido colocar esse tipo de pintura num carro japonês. Então, depois das filmagens, Craig pintou seu carro novamente para o Bayside Blue. O filme Mais Velozes Mais Furiosos contou com 6 unidades de GTRs legítimos. Olha o nível da brincadeira. A que serviu de inspiração era do Craig, foram compradas mais 4 unidades por $48 mil e depois foi adquirido mais uma unidade na cor amarela, que foi importado diretamente da Índia. Mas não se engane, nem todas as cenas do Mais Velozes Mais Furiosos foram gravadas mesmo dentro de um GTR. Tá vendo essa cena? Foi dentro de um 240 SX. E olha só isso, o Brian, apesar de ser muito foda, também é humano e bateu uma dessas unidades durante as filmagens. Falando em Paul Walker, tem mais uma curiosidade. Sabe o Skyline azul do Velozes e Furiosos 4? Ele foi vendido em um leilão por nada mais nada menos que $1.357.000. Mas o detalhe é que esse carro não é apenas raro, ele é praticamente único. Esse GTR foi importado pelo Japão pela Kaizo Industries e ainda fizeram várias modificações a pedido do próprio Paul Walker. Com todas essas versões, o Skyline R34 GTR não só manteve o legado das gerações anteriores, mas como elevou o nível. Infelizmente, a Nissan encerrou a produção em agosto de 2002. Foram produzidas apenas 11.000 unidades de Nissan's Skyline R34 GTR. Fazendo uma conta burra aqui, deve existir em torno de 8 a 9.000 unidades de Skyline GTR disponíveis para seus amantes. E aí? Vai garantir a sua? Sabemos que a realidade é um pouco mais difícil que isso, porque os preços até do GTT estão exorbitantes, quem dirá dos GTR? As versões mais civilizadas acabaram evoluindo para o Infiniti G35 e o V37 até os dias mais recentes, atualmente 2024 com o lançamento do Skyline Nismo, mas o nome GTR voltou apenas em 2007 e está até agora em produção. O Skyline não é apenas um carro, ele virou um verdadeiro símbolo da cultura automotiva, gerando histórias dentro e fora das pistas, nos videogames e no cinema. O Nissan Skyline R34 GTR representa velocidade, estilo e pura emoção. E o melhor de tudo é que, até hoje, ele conquista corações de quem é apaixonado por carros. Mas fica tranquilo que essa é apenas a pontinha do iceberg. Eu mal comecei a explorar o universo dos Skylines e de todas as máquinas que fizeram parte dessa era de ouro do JDM. Ainda tem muita história para contar, desde o R32 Godzilla, o R33 que trouxe várias inovações e sem esquecer das versões mais antigas, como o lendário Hakusuna. Então, se você curtiu esse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, já sabe, né? Deixa o like para fortalecer e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias incríveis como essa.
E é claro, ativa o sininho porque nos próximos vídeos a gente vai explorar ainda mais o mundo dessas máquinas que definiram uma geração. E antes de terminar, me conta aqui nos comentários, qual é o seu Skyline favorito? Ou tem algum outro ícone dos anos 90 ou de qualquer época? Comenta aqui porque o feedback de vocês é muito importante para melhorar cada vez mais o canal. E aproveita para compartilhar com aquele amigo que gosta do Skyline. A gente se vê no próximo vídeo e eu já vou te avisando, vai ser épico.